Olá a todos, boa noite, bem-vindos ao Portal Pleiadiano 1010. Estou muito feliz de estar aqui com vocês. Hoje a gente tem um encontro ainda mais especial do que o normal por vários motivos. Primeiro, porque hoje é uma data portal 1010 que fala sobre novas aberturas, novos caminhos. O número um, o número 10 está relacionado com isso, com esse novo caminho que a gente está escolhendo transformar na nossa vida. É como uma virada de página, um novo capítulo, ou escolher um livro novo para seguir adiante. A gente vem trabalhando aqui no Portal Pleiadiano, na verdade, há mais de 2 anos, 2 anos e meio já que a gente está nessa jornada. E muitas coisas aconteceram, muitas ativações, foram muitas jornadas profundas, mas nesse ano a gente está nessa pegada dos portais desde lá do 88, onde a gente veio trabalhando com o nosso poder pessoal, a nossa soberania, e lá no 999 a gente fez as 9 liberações para abrir esse espaço para hoje, nesse encontro do 10 do 10, escolhermos um novo caminho. E também temos hoje uma coisa muito especial acontecendo, que é uma conjunção da Lua com as Pleiades. E muito auspicioso para esse encontro do Portal Pleiadiano, tem tudo a ver com tudo que a gente faz aqui, porque a Lua vai falar sobre a nossa intuição, as nossas emoções, e as Pleiades é a conexão estelar desse trabalho, o nosso DNA cósmico estelar, parte do nosso DNA é pleiadiano. Então, esse alinhamento é sobre ancorar através do sistema humano esses códigos do nosso despertar como seres divinos que somos. E eu quero honrar primeiro a Mayla, que está aqui. Ela está fazendo uma tradução em Libras, porque tem deficientes auditivos aqui. Eu fico emocionada com isso. Obrigada, Mayla, pela sua generosidade nesse servir aqui, por estar aqui fazendo isso. Gratidão, é uma honra. E, e quero também celebrar todo mundo, porque, gente, hoje é sexta. Sextou! E um monte de gente escolheu vir aqui para a nave em vez de ir para a balada. Isso é uma coisa grandiosa, né? A gente está num grupo aqui de quase 250 pessoas querendo subir na nave. Isso é grande, isso significa muito. E para começar, antes de começar, porque eu tenho muitas coisas para falar hoje e a gente tem muitas ativações também. Eu quero saber quem está pela primeira vez aqui no Portal Pleiadiano. Se você puder, levanta a mãozinha ali nas reações ou levanta a mãozinha aí na sua câmera ligada para a gente ver você. Deixa eu passar aqui para o lado. Bem-vindos, bem-vindas. É sempre muito bom quando tem gente nova, porque é um sinal que a nossa rede está em expansão. E é uma alegria, é uma honra ter vocês. Obrigada por estarem aqui. Então, para quem não me conhece, sou Giovana Pavan, sou canal pleiadiano. Já esse ano eu completo 18 anos trabalhando com os pleiadianos de frequências de brilho. E então provavelmente eu vou tirar minha carta da nave em breve. E provavelmente vai ser agora para o círculo pleiadiano. Então, tô brincando um pouquinho porque tem uma coisa muito importante que é esse trabalho é muito sério. Mas é muito importante que a gente se divirta enquanto a gente faz isso, que a gente tenha alegria cumprindo a nossa missão, que seja gostoso. Isso é uma parte muito importante dos ensinamentos dos pleiadianos, né? Então, é para ser legal. É claro que de vez em quando tem emoções, tem desconfortos, porque isso é parte da jornada, né? Mas muitas vezes isso é sobre a resistência, é sobre o ego, é sobre coisas do passado que não tem nada a ver com o lugar onde a gente está agora. Então, quanto mais a gente vai avançando, a ideia é justamente essa, ficar cada vez mais gostoso. E é isso que a gente vai fazer hoje, tá? A gente tem uma ativação importante. Eu vou começar agora com uma fala. Eu tenho muitas coisas para contar para vocês, tenho novidades, eu tenho canalizações para trazer também. E depois a gente tem uma ativação muito poderosa que a gente vai fazer hoje, gente. A gente tem 6 gráficos.
Para ativar. Nunca teve tanto gráfico no portal pleiadiano. Foi uma loucura, mas estamos aqui. Trabalhei muito nos últimos dias e quero falar um pouquinho sobre isso. Eu estou há bastante tempo me preparando. Eu sabia já desde o começo do ano que ia ter o Círculo Pleiadiano 2. Para quem não sabe, o Círculo Pleiadiano é uma jornada iniciática online e eu dei 2 turmas já de Círculo Pleiadiano, uma no ano passado, uma nesse ano, e foi a coisa mais extraordinária que eu já fiz na minha vida. Eu fico emocionada porque é muito lindo. E a gente teve essas 2 turmas muito especiais que foram revolucionárias, que transformou a vida de muitas pessoas e a minha também. E foi tão lindo, tão especial. E quando começou a vir a energia do Círculo 2, me veio isso de que, cara, tem que abrir essa porta para mais pessoas. Porque não dá só quem já fez o 1, né? Perder, porque é tão sagrado e é importante o que a gente vai fazer no Círculo 2. É um chamado, é uma missão. Mas para poder fazer essa iniciação, precisa ter feito um, porque quem fez um, se quiser, comenta aí no chat. Gente, é muito trabalho, é muita iniciação, é um conteúdo muito profundo energético, né? Então a gente precisa ter essa estrutura ancorada para chegar no 2, porque a gente já vai começar de um ponto de energia muito alto, né? Então precisa passar pelo um. Então hoje também é o lançamento do Círculo Pleiadiano, essa jornada iniciática linda online que prepara você para sustentar um novo nível de luz. E eu quero falar, começar esse encontro falando sobre esse portal 1010, esses ancoramentos e esses alinhamentos, porque eu recebi algumas mensagens e eu quero trazer aqui para vocês. Os pleiadianos chamaram de ponto de transição cósmica o dia de hoje. É uma preparação para as energias muito fortes de 2026. Eu estava anotando, canalizando, e aí eu escrevi 2027. E é 2027, na verdade, porque tem algo muito importante que vai acontecer naquele ano. Então, na verdade, a gente está sendo preparado para 2027, uma grande transição de consciência. E o que está acontecendo agora, vocês já devem ter reparado, o tempo está acelerando muito rápido. Parece que o dia tem, não sei, o meu tem 12 horas, parece, entendeu? E eu tô dormindo o quê? 8, sobra nada para fazer durante o dia, né? Tá muito acelerado, tem muita coisa acontecendo, tem muita energia entrando, muita informação também. Ressonância Schumann bombando nos últimos dias. A gente teve um eclipse que aconteceu. Eu não sei vocês, mas para mim foi super intenso. E parece que depois que o eclipse passou, tirou uma tampa. Fiquei com a sensação que saiu uma tampa da minha cabeça. Foi tipo, ai, que bom que abriu isso, né? E desde que ele passou e desde que a tampa saiu, tudo começou a acelerar ainda mais e a intuição aumentou muito. Vocês também notaram isso? Eu comecei a ficar muito intuitivo, os meus sonhos ficaram sonhos extremamente profundos e de conteúdo muito elaborado. E tudo assim, eu pensava numa coisa, bom, acontecia. Eu pensava numa pessoa, a pessoa me mandava mensagem. Tudo assim, muito rápido, de sincronicidade. Por quê? O que está acontecendo? E o que eu quero trazer de mensagem é isso, que eles estão dizendo. Esse ponto que eles estão chamando de transição cósmica tem uma chave de virada agora, que existem muitas novas linhas do tempo que estão sendo instaladas, né? Então a gente teve a ativação do Anel Galáctico, quem lembra? Que foi no 11/11 do ano passado, que nós ativamos dentro do Círculo Pleiadiano, é parte da iniciação do Círculo, né? Que é o Anel Galáctico? Imagina que é como se fosse o Rodoanel, mais ou menos, tá? Essa estrutura que está em volta do planeta, energética, que permite que nós possamos nos conectar com os nossos aspectos celestiais e galácticos de uma forma muito mais expandida. Então, ele é um acelerador de consciência. Quando a gente entra dentro da estrutura do anel, isso faz uma grande aceleração das nossas energias para que a gente possa integrar mais luz, energia e informação do nosso ser aqui na nossa experiência humana, tá? Então, ele é como uma via de acesso e conexão direta com o nosso eu superior e os nossos aspectos multidimensionais. A gente está passando por uma transição, como provavelmente vocês já sabem, para um planeta de quinta dimensão. E eu sempre falo isso aqui no portal Pleiadiano, que é assim,
Não é como um bilhete premiado, que a gente monta num trem, numa estação e desce na outra. Opa, cheguei, hein? Uhul, quinta dimensão. Aí vamos nós. Não é bem assim, tá? Porque a quinta dimensão não é um lugar, ela é uma frequência, é um estado de consciência, é uma nova perspectiva, uma nova forma de olhar para a realidade. E isso, para adquirir consciência, é uma lapidação, é como um cristal, né? Você vai polindo faces e a cada vez que você vai lapidando, ele reflete a luz de uma nova forma. Então é isso que a gente está fazendo agora. Quanto mais luz entra, mais densidade é movida dentro do meu corpo. E como a gente está num momento com muita luz entrando, tem muita densidade saindo. Tá bem? Por isso, muita gente pipocando, crise de pânico, ansiedade, insônia, cansaço, esgotamento. Quem tá sentindo enjoo, dor de cabeça, né? Tudo isso é sintoma de ascensão. Bem-vindos. Estamos ancorando a nova terra através de nós, através dos nossos sistemas, né? Por quê? Porque toda essa luz que entra, ela não entra milagrosamente. A gente ama os pleiadianos, os anjos, os seres de luz, eles são maravilhosos. Mas não tem como ancorar na Terra se não ancora através do sistema humano. O que é o sistema humano? Somos nós. É o nosso corpo, que são como esses vasos alquímicos que vão metabolizar essa energia, transformando em informação inteligível, não necessariamente para nossa mente do ego, mas que a gente possa digerir e integrar através das nossas células físicas. Sustentar, tá? Então, o que que acontece? Quando a luz entra, se ela não tem espaço, o que que acontece? Ela não tem para onde ir, ela não ancora, né? Então, se eu tô com esse meu corpo, os meus corpos, energético, emocional, físico, espiritual, carregado de energia e informação do passado, de crenças, de emoções que eu senti e não pude expressar, porque controlar as suas emoções não tem nada a ver com maturidade emocional e ficar achando que é só vibrando nas good vibes que você está ascensionando é uma ilusão. E agora é o chamado para que a gente possa, através dessas energias humanas, que são as nossas emoções, que estão relacionadas com os elementos fogo, água, terra e ar, medo, raiva, tristeza e alegria, para que a gente possa metabolizar essas altas frequências dentro desse corpo e preparar o corpo, tá? Por que que eu tô falando tudo isso? Porque nesse portal 1010, o convite e o que eles falam através dessas novas linhas do tempo que estão sendo instaladas, as linhas só se tornam ativas a partir do momento que tem um certo número de pessoas vivendo dentro dessa ressonância, dessa frequência, tá? E não é nas good vibes que isso vai acontecer. O que vai acontecer é quando você consegue, tem a capacidade de metabolizar essas altas frequências no seu sistema. Quer dizer, você vive isso na sua realidade humana. Imagina que é como um computador, tá? E quem aí tem um telefone velho que você tenta rodar um aplicativo super moderno e não roda, que tá dizendo, ih, não tem capacidade. Tem uma hora que você tem que trocar o iPad, o computador, o celular. Você precisa de um sistema novo. Então, o que é o chamado? A gente precisa passar por processos iniciáticos que preparem os nossos corpos para criar uma nova estrutura energética para sustentar essa luz poderosa que está chegando, né? E eu faço essa analogia de vez em quando, que é assim, imagina que você tem estrutura para levantar a barraca do coco. Mas você é o Empire State Building, você é um prédio de, sei lá, 200 andares. Como que você vai colocar naquela fundação? Três bambuzinhos, três espetos de bambu? Não vai, tá? Então, esses processos iniciáticos, eles são super importantes para esse momento planetário que a gente está vivendo. E essas linhas do tempo que estão chegando agora, a gente está passando por um ponto que Christine Day, se vocês não conhecem, procurem por ela, né? Ela é um canal pleiadiano, ela é, a ancoradora das frequências de brilho do Amani, e eu estudei com ela muitos anos, né? Ela é uma grande mestra pleiadiana. Ela fala sobre uma mensagem que ela trouxe dos pleiadianos, é que a gente está passando agora por uma cisão. O que que é essa cisão?
é uma separação energética, né? Então, o que isso significa? Significa que conforme os véus vão afinando, a experiência que você vai ter de realidade, ela vai ser dependendo do ponto de vista que você está observando. Através de onde você está olhando essa coisa? Através do seu ego? Através das suas crenças? Através do seu coração e do seu ser? Essa é a resposta que vai vir para você, tá? E quero puxar um pouquinho para falar aqui do 3I Atlas. Quem é que está acompanhando esse suposto cometa? É cometa? É nave? É partícula? É consciência? O que é? Não sabemos. Existem muitos debates, só sabemos que de fato é algo desconhecido. Existem probabilidades de que seja um cometa, mas não bate exatamente com isso. Talvez seja nave, mas também não bate exatamente com isso. Então, o que a gente sabe? A gente sabe que não sabe. A gente sabe que é algo misterioso, de fora do nosso sistema, que está cruzando o nosso sistema de forma esquisita, fora do padrão. E ele é mais antigo do que o sistema solar. Então, o que que isso faz? Essa coisa que está passando, esse objeto, que está atravessando e cruzando o nosso sistema, independente do que ele seja. Ele está trazendo energia e informação intergaláctica para o nosso sistema. Isso é um fato. Então, quando ele cruza, é como se ele abrisse uma fenda. E essa fenda que se abre de consciência, ela traz novas possibilidades, novas perspectivas. Então, como de alguma forma tem essa coisa acontecendo que a gente não sabe o que é, abre para isso. Nossa, tem muitas coisas que a gente não sabe, tem muitas coisas muito além da nossa capacidade humana de entender. E agora? O que que a gente faz com isso, né? Então, quando a gente olha para isso, a partir da perspectiva do nosso ser, do nosso coração, a gente pode abrir como uma janela, uma fenda que está se revelando, para que a gente aproveite essa cauda de cometa para abrir essa fenda intergaláctica também dentro dos nossos sistemas, para que nós possamos também abrir esse espaço interno para nossa própria consciência, muito além dessa experiência humana. Tá bem? Então, isso acontecendo agora, essa realidade que cada um vai viver está baseada naquilo que eu estou vibrando, na minha frequência, na minha forma de entender o mundo. Não só o que eu penso e o que eu sinto, mas também nas minhas crenças, nos meus antigos padrões, nas minhas escolhas, onde eu estou enraizada, tá? Eu já falei várias vezes aqui em outros portais pleiadianos, eu não vou entrar nisso hoje, porque hoje o assunto ele é um pouco mais expandido. Se você quiser saber sobre dimensões, você pode assistir, tem vários encontros gravados no meu YouTube que eu explico melhor. Hoje eu não vou falar sobre isso porque tem outras coisas mais importantes, né? Mas qual é o chamado? Então, o chamado, agora mais do que nunca, é nós assumirmos esse lugar de co-criadores que somos e ancorar nessa nova frequência. Então, hoje a gente está no portal 1010. Transição cósmica é uma abertura de portal. E o que os pleiadianos estão dizendo nesse alinhamento Lua-Pleiades é que é hora de um decreto de qual escolha você faz, qual é a linha do tempo que você quer se fincar, onde você quer se ancorar, qual é o caminho que você vai escolher para você. Se você quiser escolher o drama, a separação, é isso que você vai viver. Se você quiser escolher viver a abundância, a plenitude, a conexão cósmica, é essa a experiência que você vai ter de volta. E não é só uma escolha para você fazer com as palavras, é uma escolha para você fazer com as suas ações. E para isso, você precisa mudar a forma do seu ser, né? Porque não adianta a gente só mudar os padrões de pensamento, a gente precisa mudar toda a nossa estrutura energética para entrar num novo alinhamento, numa nova coerência. E é isso que a gente vai fazer hoje, tá bem? Esses processos do portal pleiadiano, eles são atualizações energéticas que nos preparam para sustentar essas frequências que estão entrando no planeta agora. Então, hoje abre-se esse portal por conta do anel galáctico que já foi ativado, para que a gente possa plugar
nessas novas linhas do tempo que vão ser ancoradas por quem? Por nós. É isso que a gente está fazendo aqui, tá? Então, esse trabalho aqui do Portal Pleiadiano, ele é pessoal, mas ele é planetário também. É muito legal a gente pensar, nossa, a gente está aqui e eu vou receber esse monte de luz, mas na verdade a gente tem um pré-acordo que nós iríamos ancorar isso aqui hoje. E é através de nós que essa estrutura ancora no planeta. Então, quando a gente tem uma massa suficiente sustentando um padrão de frequência, ela fica grande demais e todas as outras linhas entram em colapso por conta da frequência mais alta. Então, não tem como sustentar, tá bem? Então, parte desse processo de virada de página cósmica, de transição que a gente vai fazer hoje, inclui também tudo aquilo que a gente está pronto para deixar para trás e tudo aquilo que estamos prontos para caminhar. Então, é escolher atravessar uma porta e ir para frente, tá? Tomando uma respiração todo mundo, inalando e exalando pela boca. Ah, porque quando eu tô falando, eu tô transmitindo energia. E hoje a energia tá muito alta, a frequência tá muito alta, porque a gente tá com uma egrégora muito poderosa. E eu vou agora começar a falar um pouquinho sobre isso, porque eu vou adentrar o tema do círculo pleiadiano, tá? Uma das principais guias e mestras dessa jornada daqui do portal pleiadiano é Mãe Maria. E é o comando de Maria. Ela tá comigo o tempo todo e com muitos de nós aqui, que eu sei, muitas pessoas me escrevem falando sobre isso. E você não estaria aqui nesse encontro se não tivesse essa afinidade energética de egrégora, né? E o comando de Maria tá alinhado nesse momento com a transição planetária através de um resgate das sementes estelares, que somos nós, um resgate, na verdade, da nossa coerência cardíaca, para que nós possamos ancorar essa estrutura de consciência crística. O que, que é essa estrutura de consciência crística? Quando Cristo e Yeshua veio para a Terra encarnado, encarnar, entrar na carne, o que, que ele fez? Ele trouxe a luz para metabolizar na matéria. Você acha que foi simplesmente algo milagroso e sagrado que aconteceu? Tem uma parte enorme que foi isso, mas tem uma outra parte que em poucos lugares se falam, mas que está em muitos antigos textos sagrados e escritos, Vedas, sobre as iniciações que Maria fez para trazer Jesus. Então, para que ela pudesse trazer ele, ela foi uma iniciada, uma sacerdotisa que fez vários rituais, passou por vários processos iniciáticos para preparar a carne dela para dar conta de trazer essa luz para ancorar aqui na Terra. E Yeshua também. Eles faziam muitos rituais e preparos para que eles pudessem sustentar, alquimizar essa luz, metabolizar aqui na Terra. E muitos de nós estávamos lá quando Jesus estava encarnado, porque naquele momento, naquela linha do tempo onde ele veio, teve alguns códigos específicos que foram liberados naquele campo através daquelas pessoas que estavam encarnadas, para que a gente pudesse voltar em outros momentos e ir ancorando mais, metabolizando mais e seguir através dessa linhagem. Então, quando a gente fala de consciência crística, a gente fala de Cristo que ancorou e trouxe essa luz e deixou uma linhagem humana aqui na Terra, né, com Madalena, e eles tiveram essa linhagem que seguiu, é parte do nosso genoma, e a gente também carrega, como sementes estelares, muitos códigos da luz. Então, imagina que cada um de nós tem uma composição única, como se fosse uma música ou como se fosse uma geometria, porque na verdade é ambas coisas, é sexta e sétima dimensão, né? É som e geometria. Então, essa qualidade vibracional de cada um de nós é o quê? É o nosso DNA, é o nosso genoma cósmico. E dentro desse genoma, a gente carrega alguns códigos, pedaços de códigos que são de consciência celestial, de consciência estelar, de consciência crística. E o que a gente veio fazer agora? A gente veio, como numa sinfonia, juntar esses nossos códigos para criar
um padrão específico para que possa ancorar através da rede planetária. Então, o que que é a era dourada de consciência crística? É, em vez de estar ancorado em uma pessoa só, ela ancora em várias pessoas, essa consciência. E quando ancora em várias pessoas, cria uma grande plataforma, uma nova estrutura, tá? Então, esse é o movimento da Era Dourada. E por que que eu estou falando tudo isso? Estou falando isso porque isso é parte das ativações do Círculo Pleiadiano 2. Eu fui a Fátima 3 vezes e cada uma das vezes que eu fui a Fátima, eu recebi mensagens específicas de Mãe Maria, iniciações. E essas iniciações que eu recebi, elas fazem parte do Círculo Pleiadiano 1, como a iniciação nas impressões da luz, que somos iniciados dentro dessa jornada do círculo. E na terceira visita que eu fiz, que foi agora, em julho desse ano, eu recebi a terceira e última mensagem de Maria, lá em Fátima, né? Que eu completei a minha iniciação com 3 visitas, porque ela teve 3 aparições, e em 3 visitas eu completei a minha iniciação com ela. Ela me falou sobre a importância de preparar os nossos corpos, a carne, porque a Terra Prometida não é um lugar do planeta. A Terra Prometida é a nossa carne, é esse barro, é o nosso corpo. Essa é a Terra Prometida. É o nosso genoma que a gente trouxe, celestial, cósmico. É esse genoma sagrado, essa união desse humano divino, Adam Kadmon, mas com a consciência celestial e estelar ancorada através do nosso corpo. E é isso que a gente veio fazer. A gente veio ativar esse corpo como uma ponte, como um conector, como um vaso alquímico capaz de integrar essa energia do amor divino que nós somos aqui como co-criadores. Porque nós somos a consciência de Gaia em ação. Não tem como a luz ancorar na Terra sem passar pelo sistema humano. Então a gente que tem que fazer esse trabalho. Todo mundo tomando uma respiração. Ah, então esse trabalho do Círculo Pleiadiano, ele é um trabalho para preparar você para ser esse vaso alquímico, para integrar essa luz e ancorar várias estruturas energéticas. No Círculo 2, para quem aqui já fez o Círculo 1, tem muita gente que já fez. A gente vai trabalhar com o ovo do dragão. Eu vi esse ovo a primeira vez lá em Portugal, na terra de Lis. Eu estava em Dornes, que é o portal de Lis, e eu vi esse ovo de dragão lá. E era um ovo dourado. E eu só entendi o que era esse ovo esse ano. Levou um ano para eu entender o que que era o ovo. E esse ovo de dragão é essa promessa, é a nossa herança, é a herança da humanidade. Ele guarda esses códigos da Era Dourada de Consciência Crística. E ele foi guardado, por isso que é o ovo do dragão. Ele foi guardado pelos dragões celestiais, que são guardiões cósmicos. E eles estão guardando esse ovo para que no momento certo, na hora certa, ele fosse reativado. E tem um pedaço desse projeto que é mais complexo, eu só vou dar uma pincelada aqui, porque isso é conteúdo bem profundo de lá do Círculo 2, vai ter aula sobre isso. Mas eu quero falar sobre o projeto especial, específico dos andromedanos, o projeto Andrômeda. Os andromedanos, eles sustentam a sétima dimensão, que é a dimensão da geometria sagrada. E o projeto Andrômeda é um projeto onde muitos seres estelares e celestiais foram preparados para trabalhar com linhas do tempo. Muitos de nós viemos, entre aspas, como do futuro, porque quando a gente fala de multidimensionalidade, o tempo e o espaço, eles se transformam completamente, né? Então a gente vem dessas consciências de lá do futuro, descendo em pontos específicos da linha do tempo, onde certos portais energéticos se abrem para ancorar certos códigos da luz em lugares específicos. Então imagina que a rede planetária e os pontos sagrados, que é fácil da gente lembrar, imagina que cada um desses lugares é como um portal, então é como uma porta, tá? E sabendo disso, você vem trazendo uma chave específica para aquela porta, para que ela possa abrir e ancorar. Então é como se você viesse com uma semente
e você plantasse essa semente num lugar que é um portal, para que ela brote e espalhe pela rede planetária, tá bem? Então, o projeto Andrômeda envolve isso. Então, muitos de nós passamos por treinamentos lá em Andrômeda com a sétima dimensão, especificamente também em alinhamento com Metatron, para que a gente pudesse fazer. Então, a gente veio na Atlântida, na Lemúria, no Antigo Egito, quando Jesus e Yeshua estavam encarnados aqui na Terra, em pontos específicos para ir trazendo esses códigos da luz para ancorar na Terra. Então, todo mundo tomando mais uma respiração. E esses códigos da luz que a gente foi deixando para nós mesmos, na verdade, né? Eles ficam guardados na rede cristalina através de linhas do tempo. Quando a gente faz um processo, que é o que a gente vai fazer de ativação do nosso K de sexta dimensão, no Círculo Pleiadiano 2, ele é uma estrutura de sexta dimensão, daí a gente vai trabalhar com os sirianos para fazer essa ativação, que ancora o seu eu superior no seu corpo físico. Então, é uma estrutura energética que é como uma plataforma que ancora todas as iniciações que você passou nessa linha do tempo, em todas as outras linhas do tempo, através do seu sistema, através desse sistema do K, que na verdade ele tem a forma do cubo de Metatron e vai ser ancorado dentro do seu coração. E é uma iniciação que lá no Antigo Egito eles tinham conhecimento de um pedaço dela, mas não é o que a gente vai fazer agora. Por quê? Porque a gente está numa outra linha do tempo. É como uma espiral, tá? Imagina que a linha do tempo aqui na Terra, ela é uma espiral ascendente e a gente passa de novo nos mesmos pontos, subindo, só que de um outro nível de consciência. Então, a partir de agora, a gente vai ancorar uma estrutura de sexta dimensão. Por quê? Porque eles estão dizendo assim, gente, a quinta a gente já acessa o tempo todo, com meditação, com o processo energético, né? Agora, ancorando essa estrutura de sexta dimensão, nos prepara para acessar além. Por quê? Porque a gente precisa passar já mais para lá, tá? E é através dessa estrutura do K que essa energia de consciência crítica pode ancorar. Todo mundo respirando. E é através dessa geometria sagrada dos nossos Ks juntos que a gente vai ancorar o ninho do dragão. O que é o ninho do dragão? É uma geometria sagrada que nós juntos vamos ancorar para que esse ovo possa nascer. E tem uma conexão direta com a consciência do trono de Deus, que está numa dimensão celestial altíssima, nas mais altas hierarquias da luz. E o nosso coração carrega como um pequeno trono. E quando a gente faz essa ativação, a gente ativa esse pequeno trono no nosso coração para que a gente possa ter uma conexão direta com essas energias celestiais. Então, estou muito emocionada de tudo que eu já fiz na minha vida. Com certeza, esse é o trabalho mais profundo, maior, mais expandido, de ferramentas mais avançadas que eu nem sei como é, e é sempre assim, né? Eu vou recebendo um pedaço por vez, conforme eu tô pronta, eu vou recebendo os pedacinhos, né? E assim a gente vai juntos navegando. Então, queria apresentar para vocês isso. Essas são as energias, né? E de forma prática, o Círculo Pleiadiano, a gente vai abrir as inscrições assim que a gente terminar essa reunião. A gente vai ter uma promoção especial de lançamento. Então, você pode fazer o Círculo 1, que é as ativações que nós já fizemos, a gente já teve 2 turmas, mas vai ser diferente dessa vez. Por quê? Porque o Círculo 1 a gente fez em 5 meses de jornada. Porque essa energia não estava ancorada no planeta. E a gente precisava desse tempo para ir integrando, para ir metabolizando. E foi muito lindo. O Círculo 1, que a gente fez a segunda turma, nós fizemos em 3 meses. Porque já estava tudo mais acelerado, já tinha mais de 100 pessoas que tinham ancorado essa estrutura. E agora a gente vai fazer o Círculo 1 de novo, mas ele vai ser intensivão. A gente vai fazer em 2 dias. Por quê? Porque estamos prontos. Fazer em 2 dias é totalmente diferente do que fazer em 5 meses. Por quê? Porque a frequência é muito mais alta, é muito mais acelerada. A gente não tem os tempos entre as coisas. Então, a gente sobe de frequência, sobe, 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 sobe. A gente vai ativar todos os gráficos, todos os mapas
e todos os processos energéticos de dentro do círculo, tá? É tudo online, é 100% online essa jornada, tá bem? E então a gente vai abrir essa possibilidade, vai ser dia 1 e 2 de novembro, das 8 da manhã às 6 da tarde, com 1 hora de almoço. Então a gente vai ter aí 8 horas por dia de processo, totalizando 16 horas de ativação, que dá exatamente o mesmo tempo que nós fizemos ao longo de 5 meses. Exatamente a mesma quantidade de horas, tá bem? Só que é versão intensivão, tá? E depois nós vamos ter o Círculo Pleiadiano 2, que também vai ser online. E tem o pré-requisito que você tenha feito um. Não adianta você falar, eu só vou pro dois. Não dá, gente. Você não vai aguentar. É muita energia, precisa fazer um primeiro. Então, tem o Círculo Pleiadiano 2, que é um pré-requisito de quem já fez o 1, que ele vai ser dia 27, não, vai ser dia 28, 29 e 30 de novembro. No dia 28 é uma sexta, é o mesmo horário que a gente está fazendo aqui, das 7h30 da noite às 21 horas, só 1 hora e meia. E depois, sábado e domingo, o dia todo, tá? A gente vai vender o combo também, quem quer fazer o 1 e o 2. Então, você vai ter essa oportunidade de fazer os dois juntos, tá? Quando a gente terminar a reunião, eu vou mandar lá no grupo para vocês a página de vendas, que tá linda. E eu acho que vocês vão gostar muito, tá muito especial, vai ser imperdível. Sim, tá gravado esse encontro hoje. E quem for fazer o círculo pleiadiano, você pode sim fazer gravado ou você pode fazer ao vivo. Se você não tiver condição de fazer nessas datas, você pode assistir sim gravado, que é exatamente a mesma coisa, porque é multidimensional. Então, não importa o tempo que você está fazendo, você vai ter exatamente a mesma qualidade de energia, tá? Quem aí já fez o círculo, se quiser, comenta no chat como foi para vocês, como que vocês sentiram, para quem não fez, saber um pouquinho dessas energias, tá bem, pessoal? Tomar uma água, tomem água, porque tem muita energia. Muito bem. Então, sobre o círculo pleiadiano é isso. Eu quero falar uma coisa, porque daqui a pouco a gente vai entrar nas ativações de hoje, que vão ser fortíssimas. Mas antes da gente fazer isso, eu quero falar uma coisa que eu estou me dedicando muito ao Círculo 2 e não só isso, né? Estou me dedicando há bastante tempo a todo o trabalho que eu faço. Eu faço muito, eu me dedico muito. Eu tenho uma vida de devoção. Eu escolhi isso. Eu escolhi que era isso que eu ia fazer da minha vida. E a minha vida hoje, praticamente toda, ela é direcionada a servir esse trabalho. E eu recebo muito de volta também. Eu me sinto muito abençoada de fazer isso e de seguir nessa escolha. Eu continuo dando um sim para isso, de estar a serviço do amor, porque essa é a minha missão, é onde eu me realizo. E sou muito feliz, tem pessoas maravilhosas que chegam na minha vida, como vocês, por conta disso. Eu passei muito tempo me sentindo inapropriada, inadequada, até burra, como se não tivesse um lugar para mim, por conta das coisas que eu via, do que fazia sentido para mim, e como eu não entendo outras coisas, eu achava que tinha alguma coisa de errado comigo. E quando eu resolvi me assumir nesse lugar de não é isso que eu faço, é isso que eu vou fazer, eu encontrei o meu lugar. E o círculo pleiadiano, ele é sobre isso, é sobre essa comunhão, né? E eu quero falar porque a gente tem no círculo pleiadiano um grupo de sustentação. E esse grupo de sustentação são pessoas que fizeram o círculo e eles passam a fazer parte da sustentação do portal pleiadiano. E hoje a gente teve 24 pessoas lá. E é muito bonito o que acontece. A gente faz mesmo uma irmandade, uma comunhão, um grupo de partilhas, onde a gente partilha o que está acontecendo e somos testemunhadas uns pelos outros, né? E tem tanto amor e cumplicidade e ancoramento, e isso é raro. Então, o círculo trouxe isso para mim, né, também. E estou me dedicando muito a esse trabalho com devoção mesmo, preparando esse processo do círculo pleiadiano com muito amor, porque eu entendo que para que essas energias possam ancorar e passar através de mim, eu preciso me preparar. E tudo que eu fiz ao longo dessas últimas semanas foi esse preparo para ter capacidade de sustentar o que eu vou. E eu quero honrar aqui todo mundo do grupo de sustentação que está aqui hoje, que está sempre comigo. É uma honra estar com vocês. Obrigada.
E também quero falar que eu tô com uma equipe linda de duas pessoas que eu amo muito, que é a Marina e o Renan. Quero agradecer a vocês por virem comigo, pegarem na minha mão, acreditarem em mim, por a gente estar juntos nesse projeto, que é muito doido, mas muito importante e especial. Obrigada a vocês por estarem comigo. A gente trabalhou muito nas últimas semanas e a equipe toda que está preparando esse trabalho é uma equipe maravilhosa, é só gente maravilhosa. Tá tudo lindo, a página de vendas ficou linda, o site está lindo, tá tudo especial, a Hotmart está lindo, os vídeos estão lindos, foi tudo feito com muito amor, porque é o que esse projeto merece, é sobre amor. Então, queria reconhecer isso. Obrigada, gente. Muito que bem. Tudo isso dito, vamos lá. Vamos trabalhar, porque essas energias não se ancoram sozinhas. A gente tem que fazer trabalho. Aqui em São Paulo agora tá 16 graus, mas eu estou suando por causa da energia, pelo amor de Deus. Tá muito quente. Quero falar sobre o trabalho que a gente vai fazer hoje, tá? Vai ser intenso, vai ser profundo, vai ser muito lindo. A gente vai trabalhar com a nave mãe de novo, mas a nave mãe tá diferente, porque nós estamos diferentes. E conforme a gente vai expandindo, ela vai expandindo também. Então a gente vai acessando cada vez mais aspectos dessa nave de consciência ainda mais expandido. E hoje, como eu disse, a gente tem 6 gráficos, né? O que que isso significa? Peraí, que eu vou beber água. A gente tem 6 gráficos. O que que são os gráficos que a gente trabalha? Tem gráficos de muitos tipos. Tem mapas, tem fluxos, tem gráficos menores, tem gráficos maiores. Esses gráficos, eles são muitas vezes uma estrutura que nós usamos aqui, que é em 2D, porque é um desenho, que sustenta uma frequência, um campo, uma qualidade energética. Então, a gente usa esses gráficos para acessar estados de consciência, além, muito além da terceira dimensão. Mas a gente precisa deles, é como uma linha guia para a gente seguir, tá? Então não fiquem apegados ao desenho, que não é sobre o desenho, mas é sobre a energia que ele transmite. Dentro dos gráficos, nós temos códigos da luz. O que são códigos da luz? Códigos da luz são, como eu disse, chaves que abrem portas, tá? Então, esse código, o seu sistema, responde a essa energia, a essa vibração, de forma a acender certas qualidades, certas frequências, para que você possa acessar alguns registros, tá? Então, assim, todos nós viemos para a Terra carregando alguns pacotes de informação que são criptografados, selados por frequência. Só quando a gente chega numa frequência específica, a gente consegue abrir aquele conteúdo, tá? Porque senão a gente colapsa. O que que é colapsa? Perde da realidade, fica doido. Não consegue mais ficar aqui na experiência humana. Então, por isso, tem esse cuidado. A gente só vai acessar o que a gente está pronto para acessar, tá? Então, os códigos da luz, eles funcionam dessa forma, abrindo os registros que estão prontos para serem acessados. E eu tenho o meu, e a outra pessoa tem a dela, e cada um vai abrir os seus, tá bem? Então, hoje a gente vai trabalhar, e eu acho isso muito lindo, eu fico sempre muito emocionada, porque vem aqui para o portal Pleiadiano um pedaço do trabalho que a gente vai fazer lá no Círculo 2. Por quê? Porque primeiro precisa ancorar numa turmona, num número maior de pessoas, para que depois a gente possa fazer a ativação completa e mais expandida, né? Então, hoje a gente vai trabalhar com um aspecto dessa iniciação. A gente vai ativar, vai trabalhar com a pineal, de novo, no último encontro a gente fez pineal, coração e plexo. Mesma coisa que nós fizemos do outro, mas são outros símbolos, outros códigos, mas são os mesmos lugares energéticos, tá bem? Pineal, coração, plexo solar. Nós também vamos trabalhar hoje com uma nova qualidade energética que vai ser ativada dentro da nave. Então, a gente vai trabalhar preparando essa estrutura
pineal, coração e plexo solar, para que a gente possa ancorar essa qualidade da luz no nosso sistema energético, tá bem? A gente vai usar algumas posições de mão hoje. A gente sempre faz isso por aqui, né? Então, hoje a gente vai ter duas posições de mão. A primeira posição de mão que a gente vai usar é a posição do triângulo, tá? Então, polegar com polegar, indicador com indicador, todos os outros dedos unidos. A gente vai usar essa posição do triângulo. A gente vai começar no nosso coração. Peraí. A gente vai começar no nosso coração e vai ter um dado momento que a gente vai ativar o plexo solar. Então, a gente vai fazer um giro com esse triângulo, que é assim, ó, para baixo, tá? Então, assim, e a gente vai ancorar para baixo, no momento que eu falar, tá bom? Vou guiar vocês. A gente também vai trabalhar com a posição de mãos da estrela. Nós já trabalhamos com ela no último encontro, tá? É o triângulo, mas com os dedos polegares apontando para baixo. A gente vai usar aqui na pineal, a posição da estrela, tá bem? Muito bem. Isso dito, a gente vai começar o nosso processo daqui a pouquinho. E nós temos um combinado aqui no portal Pleiadiano, que é: se você não está com atenção plena, eu vou pedir gentilmente que você saia. Por quê? Esse processo é online, gratuito, aberto, não tem nenhum pré-requisito, mas o meu único pedido é atenção plena e que você possa ficar até as 9 da noite. Por quê? Porque se você tá aqui, tá assistindo televisão, se você tá aqui, tá respondendo no WhatsApp, se você tá aqui, tá comendo, ou tá aqui, tá dirigindo, você não tá aqui de verdade. E para fazer esse processo, o combinado é 100% de atenção, tá? Uma coisa é, por exemplo, se a sua internet cair, aí aconteceu. Ou se você dormir, porque você entrou dentro da energia, pode ser que dê sono e você acabe dormindo. Daí tá tudo bem. Mas o combinado é que você esteja só fazendo o processo. Se você não tem disponibilidade de ficar presente agora, eu vou pedir gentilmente que você saia. Então, você pode ver a gravação que eu vou subir no YouTube, provavelmente ainda essa noite, e você pode fazer num momento que você realmente possa se comprometer com as energias que a gente vai trabalhar. Por quê? Porque a gente vai ancorar um círculo energético no etérico. E quando uma pessoa não ocupa plenamente o lugar dela, isso cria um espaço vazio. E energeticamente isso faz um buraco e não funciona, tá? E como a gente está trabalhando com altíssimas frequências, a gente precisa de plena presença, combinado? Então, se você precisar sair, por gentileza, peço que você saia agora. E quem fica, fica até o final, tá bom? Provavelmente vai ser liberado hoje no YouTube, tá? Eu não vou prometer, mas eu vou me esforçar para colocar ainda hoje para vocês, tá bem? Muito bem. Então, sobre os gráficos, eu vou passar, eu não vou dar spoiler hoje, às vezes eu passo antes para vocês verem, né? Hoje eles me falaram para não mostrar, a gente vai direto para ativação. Então, a gente vai ter um gráfico para pineal, um gráfico para o coração, um para o plexo solar. Daí, a gente vai ter o nosso fluxo, que é o fluxo que nos leva para a nave. Quem já subiu para a nave sabe. Quem não subiu, não tem problema. Eu vou guiar vocês passo a passo. Eu vou compartilhar a tela e vocês vão ver o gráfico. Saiba de algumas coisas. Primeiro, você não precisa ver nada. Você pode confiar absolutamente na sua guiança, na sua intuição. Mesmo que você esteja de olho fechado, não tem problema, porque a energia toda tá lá. Eu vou conduzir vocês passo a passo, então você não precisa se preocupar com nada. Se em algum momento você dormir ou você apagar e você voltar e tiver alguma outra coisa acontecendo, não se preocupa. Continua de onde você estava. É absolutamente normal, porque a gente está trabalhando com altas frequências e às vezes a mente desliga, porque não consegue acompanhar
e tá tudo bem, significa que você foi levado para um lugar muito expandido, tá? Nós somos sustentados por uma egrégora muito poderosa, uma força cósmica de seres da Confederação Galáctica, do Comando de Maria, os Pleiadianos, e tem toda uma equipe espiritual e energética disponível para dar suporte para cada um de nós. Eles não vão interferir com você se você não der a sua permissão. Então, se você desejar dar a sua permissão, você pode simplesmente pedir. Eu dou a permissão. Você não precisa dar para tudo. Você pode dizer, eu dou a permissão, por exemplo, para que Mãe Maria me sustente nessa jornada. Eu dou a permissão para que Arcanjo Miguel me sustente, ou os pleiadianos, aquilo que sinta confortável, que faça sentido para você, tá bem? A nossa egrégora, ela é bastante expandida, de anjos, arcanjos, de seres de luz, então a gente tem muito espaço para que cada um se sinta acolhido, tá? E é isso. Durante a jornada, tem uma respiração específica que a gente usa, que é chamada de respiração consciente. Ela é inalando e exalando pela boca. Quando você inala, você traz uma intenção de abrir espaço interno. Quando você exala, você traz uma intenção de soltar. Essa respiração ela vai ser importante para manter o fluxo de energia dentro do nosso corpo, tá bem? Então a gente vai começar a nossa jornada. Boa jornada para vocês. Mairla, eu vou me colocar no PIN. Então, quem estiver te seguindo precisa colocar você também, individualmente. Muito bem, pessoal. Vamos lá. Deixa eu me botar grande aqui, rapidinho. Muito bem. Então, começando tomando uma respiração consciente, inalando e exalando pela boca, trazendo plena presença para o aqui e para o agora, trazendo ambas mãos para o seu coração. Respirando no seu coração. Pode ser que ao longo desse processo você veja, sinta ou perceba coisas, que venham emoções, que densidades sejam liberadas, não importa, só fica presente com o que é. E se permite soltar, se permite ser sem julgamento. Respirando no seu coração, visualizando no centro do seu coração uma luz brilhante. A sua luz, a luz da sua centelha divina, e permitindo que essa luz expanda dentro do seu corpo. Como um sol radiante, preenchendo cada uma das suas células. Como se cada uma das suas células é um botão de uma flor que se abre para receber a luz do sol. O seu corpo sendo preenchido com a sua luz, um pedaço da fonte que você trouxe aqui para a Terra. Cheia que on. Yashaneyatea. E percebendo o lugar onde você está sentado e permitindo que essa luz ancore no seu lugar, como se você fosse criando raízes que ancoram você para baixo e para dentro da terra. E essas raízes são feitas de luz, da sua luz. E conforme elas vão entrando para dentro da terra, percebendo como a terra recebe você, ela se abre para que você possa crescer, expandir, aprofundar. E as suas raízes vão se conectando lá para dentro, atravessando cidades intraterrenas, ancorando através da rede cristalina planetária. Exata I. Ancorando para baixo no núcleo da Terra, no coração de Gaia, um coração de fogo, de ferro e fogo, um diamante de pura luz que ancora você, coração de Gaia. Essa mãe que nos sustenta, nos ancora com tanta abundância aqui nesse planeta. Ekoshata Ekeon. E agora trazendo a presença de novo para o seu coração e se abrindo além do seu lugar para esse nosso círculo que existe no etérico. Agora a gente está com 341 pessoas ao vivo, mas visualize esse círculo ainda muito maior, porque esse vídeo vai ser visto por outras pessoas em outro tempo, em outro espaço,
visualizando esse círculo grande. E você ocupa o seu lugar nesse círculo, porque quando você ocupa o seu lugar num círculo, você ocupa o seu lugar no plano terreno, você ocupa o seu lugar no universo, permitindo que esse lugar ancore através de você, o seu lugar, que é só seu, assumindo esse lugar. E agora você vai começar a trazer um som que te ancore nesse lugar. O nosso som é nossa assinatura galáctica, permitindo que esse som expanda e abra o seu lugar. Exata-i. E o nosso círculo sagrado é ancorado. Xanareia teia cheia. Xataia ekeon. Ekeon. E agora você vai começar a trazer a presença de volta para o seu coração, para o seu lugar, percebendo como o seu lugar abriu e expandiu. E como você está ancorado aqui. E eu vou abrir as energias do trabalho. Nós nos abrimos a grande espírito, aos seres de luz, aos anjos e aos mestres. Invocamos a presença dos seres pleiadianos, lemurianos, dos seres estelares alinhados aos propósitos do amor e da luz. Honramos e reconhecemos a Confederação Galáctica, o Conselho Galáctico, o Comando Estelar, o Comando de Maria. Pedimos suporte de Sofia, de Kuan Yin, de Gaia, das consciências crísticas, das forças da natureza, dos elementos, os elementais, os guardiões da Terra, para que possamos dar o próximo passo em nossa direção hoje, que assim seja. E aí, do seu lugar, com o microfone ainda desligado, você vai trazer uma intenção para essa ativação no dia de hoje. Exata-i. Cheia que on. Que assim seja, para a intenção de cada um de vocês. E agora você vai trazer ambas mãos para o seu coração, respirando no seu coração. Percebendo uma abertura que aconteceu aí, conforme você assumiu o seu lugar aqui, nesse círculo. E agora você vai trazer os dedos das pancadinhas, que é o dedo indicador e o dedo médio unidos, e você vai conectar em algum lugar aqui na linha do seu cardíaco, bem no centro do externo, com uma leve pressão para dentro, e vai trazer uma respiração consciente, inalando e exalando pela boca, no ponto onde os seus dedos estão tocando. Rei, achei a ro. E achanei até. E aguardando uma abertura aqui, como uma qualidade de fluidez que vai abrindo o seu coração. Um portal multidimensional do seu coração sagrado começa a se revelar aqui. E você vai ativar o ponto do seu coração dando 3 pancadinhas, que são 3 batidinhas curtas nesse ponto do coração. 1, 2, 3. E respira, como numa qualidade de fluidez. A luz da sua centelha divina irradiando, como se fosse uma flor que vai florescendo, abrindo, expandindo no seu cardíaco, a sua luz se revelando. Como raios de luz cristalino, expandindo a partir do seu coração. E vai ativar mais uma vez o coração com 3 pancadinhas curtas. 1, 2, 3. E abrindo-se a qualidade expandida aqui. Exata-i. Soltando, permitindo o som, permitindo o movimento do corpo. E achanei a terra. E vai ativar mais uma vez o seu coração com 3 pancadinhas curtas. 1, 2, 3. Respirando. Uma qualidade da luz se revelando aqui. Como se o seu coração se transformasse num espaço multidimensional e você adentra esse espaço. Um espaço de realidade alternada de consciência expandido do seu coração. Simplesmente soltando na fluidez e na luz desse espaço.
E agora, mantendo essa mão no coração, com o dedo indicador da outra mão, você vai tocar no ponto da pineal, 1 polegada acima do seu terceiro olho. Vai trazer atenção ao ponto da pineal e respira aqui, permitindo uma abertura. Cheia que on. Conforme você leva a sua atenção, a sua pineal responde, abrindo-se. Cheia que on. E agora você vai ativar o ponto da sua pineal, dando 3 pancadinhas curtas. 1, 2, 3. Um espaço de realidade alternada de consciência se abre, revelando-se aqui. É como se esse espaço do coração se ampliasse e abrisse em conexão com a sua pineal. Mais 3 batidinhas na sua pineal. 1, 2, 3. Tomando uma respiração, permitindo a abertura de luz, como uma janela de luz sagrada, que vai se abrindo na sua pineal, ativando os cristais da sua pineal. Cheia que on, soltando, numa abertura de fluidez. E mais uma ativação na sua pineal. 1, 2, 3. Abrindo-se a plena expansão, percebendo uma conexão entre a pineal e o coração, como um fluxo de luz divina que conecta esses pontos sagrados de consciência através do seu corpo. E agora você vai trazer um som, permitindo que esse som expanda a conexão. Soltando e permitindo o seu som. Permitindo o som ou o movimento do corpo, percebendo como esses pontos se alinham energeticamente. E a Shaneyatea. E agora você vai abaixar a mão da pineal, vai manter a mão no coração e vai trazer a mão para segurar no seu plexo solar, bem aqui na boca do seu estômago, tomando uma respiração aqui no seu plexo. Eshata I. Cheia que on. E eu vou começar a colocar uma energia em volta do seu plexo solar. Tem um antigo véu que está pronto para ser removido do seu plexo. Velhas distorções. De abuso de poder, de hierarquia. Eshata I. Velhas energias de karma que nem existe mais e você está carregando. Energias de distorção familiar, de crenças, de antigos pactos de poder. Cheia que on. E você pode simplesmente dar sua permissão para soltar esses velhos padrões. Cheia que on. Que não estão em harmonia com a sua luz divina. Eshata I. Eu vou começar a puxar esse véu agora. Iachaneatea. Chata I. Cheia que on. Isso mesmo, soltando. Deixa vir o som. Deixa vir o movimento do corpo. Simplesmente soltando. Chata I. Iachaneatea. Chata ia eke on. Velhos padrões. Pode ser que você tenha uma sensação que está enraizado lá no seu chakra sexual, no seu centro sexual e na sua base. É como uma velha raiz. Chata I, que está pronta para ser removida agora. Simplesmente soltando a partir do seu plexo. Reia, cheia que on. Permitindo o som, o movimento do corpo. Deixa vir o som. Solta. Yanareatea cheia chataia keon. Respira na abertura no seu plexo solar agora. A luz do seu coração, aquela luz cristalina, começa a descer, abrindo um novo espaço através do seu plexo. Um espaço de luz cristalina.
o seu centro de poder se revelando a você. Echata I, simplesmente soltando e permitindo a abertura do seu plexo. Yashaneatea, Shata Ia Eke Om, Eke Om, Eke Om. Isso mesmo, respirando, permitindo a abertura. Isso. E sustentando agora o seu coração. Cheia que on. Você vai tocar com a outra mão no ponto da pineal, tomando uma respiração aqui. E você vai se abrir para esse gráfico. Echata I. E você vai aguardar que ele transmita através da sua pineal esse código da luz ancorando, ativando os cristais da sua pineal. Cheia que on. Echata I. E você vai ativar a sua pineal dando 3 pancadinhas curtas. 1, 2, 3. E se abrir a mais um nível de transmissão. E você vai trazer o som Nadi, permitindo pleno ancoramento desse código da luz, ativando os cristais da sua pineal. Uma vez. Nadi. Simplesmente soltando, permitindo a expansão da luz. Shinareya Tea Cheia, percebendo como tem um ancoramento de luz cristalina que acontece através da sua pineal. Echata I, cheia que on. Então você pode abaixar a mão da sua pineal. E agora você vai trazer a mão na posição do triângulo para o seu coração. Cheia que on. Tomando uma respiração no seu coração. Echata I. Abrindo-se a esse código da luz. Que começa a transmitir para dentro do seu coração. Respirando e percebendo como esse triângulo começa a se preencher de luz. De luz cristalina, sua própria luz. Echata que on. E você vai trazer uma vez o som em Ka, permitindo o ancoramento dessa estrutura da luz no seu coração. Em Ka. Percebendo o link entre a sua pineal e o seu coração. Com uma grande estrutura da luz que vai se ancorando através de você. Tem uma qualidade de uma pirâmide que vai ancorando de lá do topo do seu coronário até a base dos seus quadris. Cheia que on, simplesmente soltando. Shaneia tea. Ha! E que on. Isso mesmo, soltando, solta. Ha! Percebendo como a base dessa pirâmide traz uma sustentação, um novo ancoramento, uma nova plataforma para você e para o seu coração. Cheia ho. Rei, e que on. E agora você vai trabalhar com o seu plexo solar. Com um movimento físico, você vai virar o triângulo para baixo. Echata I. E você vai se abrir para o símbolo
do plexo solar enquanto sustenta a posição de mãos, aguardando uma transmissão desse código da luz para dentro do seu plexo. Yashaneya Teya, Shataya. Ha! O seu centro de poder se iluminando numa reconexão sagrada com o seu coração e com a sua pineal. É como se uma pirâmide que aponta para baixo fosse ancorando através de você, soltando e permitindo esse ancoramento. Sheia Ho, Eshata I, Ekeon, Ekeon, Ekeon. E aí você vai trazer uma vez o som Nar F, o que ancora essa estrutura através do seu plexo. Nar F. Eshata I. Então você vai agora simplesmente tocar no seu coração com uma das suas mãos, percebendo o ancoramento dessa qualidade através da pineal, coração e plexo, como uma estrutura dentro do seu corpo, como uma coluna que vai ancorando através de você. Eshata I. Percebendo como através de você tem uma pirâmide ancorada, apontando para cima, conectando você com seus aspectos celestiais e cósmicos. E uma pirâmide ancorada para baixo, a sua Merkaba, ativada através do seu sistema sagrado. Shaneya Teya. Ha! Sheia Keon. E agora a gente vai começar a jornada para subir dentro da nave, visualizando o nosso círculo de 344 pessoas aqui no ao vivo, uma grande plataforma de luz. E os seres dragões celestiais começam a se posicionar, porque vamos subir como uma grande plataforma. Você vai começar no gráfico do fluxo, lá embaixo, e vai começar a se mover para cima com a sua consciência. Eshata I, atravessando através da primeira câmara devagar, onde as suas estruturas começam a se preparar para a subida de frequência, subindo para a segunda câmara do fluxo, como uma câmara de pressurização. Você vai se alinhando com essa frequência e vai subir para a terceira, que é a grande, onde o seu coração se prepara para uma grande expansão da luz. Sheia Ho, soltando. E subindo para a quarta, percebendo como a sua garganta, o seu laríngeo amplia e prepara você. Subindo para a quinta, preparando a sua pineal e o seu terceiro olho. Subindo para a sexta, o seu coronário se revelando. E subindo através do fogo de luz celestial, onde somos movidos pelos dragões celestiais para dentro da nave mãe. Eshata I. Subindo agora e adentrando a primeira câmara da nave mãe. Yashaneyatea Shataya Sheia Keon. Onde somos recebidos por Mãe Maria, na sua pura irradiação de luz e amor divinos, como um bálsamo de luz banhando os nossos corações. Essa primeira câmara é uma câmara de cura, se abrindo para receber essa luz. Eshata Ekeon. Simplesmente soltando aqui e abrindo-se a transmissão de amor de Maria e das consciências celestiais e cósmicas.
simplesmente soltando na luz, simplesmente sendo e se abrindo para receber nesse espaço sagrado, onde todos os seus sistemas passam por uma transmutação, um realinhamento cósmico, onde você é preparado para se alinhar com uma nova versão de si mesmo. Sheya-ho, Eshata-i. E agora nós estamos prontos para uma segunda subida. Tem uma câmara que foi preparada dentro dessa nave-mãe. Uma câmara de iniciação com os dragões celestiais, das mais altas frequências da luz celestial. Eshata-i. Tomando uma respiração e se abrindo a esse próximo gráfico, e você vai se mover através dele subindo para cima. Começa lá embaixo no ponto, e você vai mover a sua consciência atravessando camadas de dimensões dos reinos celestiais, atravessando a primeira camada, tomando uma respiração e soltando, Eshata-i. Atravessando a segunda camada, Sheya-ke-on. Atravessando a terceira camada e adentrando o fluxo de luz celestial, subindo para cima, seguindo o caminho da chama da criação. Você é movido através da nave-mãe para uma plataforma nos reinos celestiais, tomando uma respiração e soltando, abrindo-se a qualidade de luz celestial aqui, um espaço sagrado de luz divina. E você chega, simplesmente soltando aqui, nessa qualidade de luz divina. Eke-on, onde você simplesmente é, sem esforço, abrindo-se a luz. Sheya-ho, Shata-ia. Eke-on. Eke-on. Nareia Shneya Teha Sheya Shataya. Nareia Teha Sheya Shataya. Sheya Ke Om Yanareia. Ke Om. Ke Om Ya. Miya Nirareia Sheya Teha. Shata Ke Om. Ke Om. Ke Om. Simplesmente soltando nessa luz divina. Ke Om. Isso mesmo. E dentro desse espaço, nós vamos ativar Eshata-i, esse próximo gráfico de alinhamento com o cubo de Metatron. Eshata-i. Ele vai fazer um reposicionamento completo das nossas energias. Você vai fazer a posição de mãos da estrela e vai trazer na sua testa. Os seus polegares estão tocando no seu terceiro olho, as mãos estão encostando na testa. Eshata-i. Você vai levar sua atenção para baixo, isso é um fluxo. Você vai subir para cima, movendo-se para cima com a sua consciência, adentrando a primeira câmara, Sheya-ke-on, e adentrando o espaço central de iniciação, de transição cósmica. É como se esse espaço conduzisse você através de uma espiral, como se fosse uma centrífuga. Vai movendo você, girando, alinhando você. Eshata-i. Hey! Permitindo um pleno alinhamento de toda a sua estrutura eletromagnética. Shata-i. Eya-ke-on. Com a sua energia celestial e cósmica. E você vai se movendo para cima. Yanareatea. Sheya-ke-on. Até subir lá em cima, no fogo celestial, tomando uma respiração e soltando. Eshata-i. Onde essa estrutura de luz divina ancora através de você.
Eke Om, Eke Om, Eke Om. E agora você vai repetir as palavras que ancoram você nesse novo lugar como co-criador da sua realidade. Sheia Ke Om. Nama. Nama. Iná. Tomando uma respiração. Ei. E mais uma vez repetindo depois de mim. Nama. Nama. Iná. Tomando uma respiração e soltando. Eia, Sheia Ke Om. Então você vai abaixar sua posição de mãos da estrela e vai trazer uma ou duas mãos para o seu coração. Permitindo esse ancoramento através do seu coração e da estrutura entre a sua pineal, coração e plexo. Eshata I, percebendo como todo o seu campo e a sua estrutura energética se reposiciona e realinha. Uma nova ativação de luz sagrada. Aspectos do seu genoma divino sendo ativados através de você. A sua matriz divina de sexta dimensão ancorando através do seu sistema energético, tomando uma respiração e soltando. E nós começamos a ser movidos pelos dragões celestiais descendo de volta através da nossa plataforma para a nave mãe. Tomando uma respiração e soltando aqui. E você vai trazer um som de Nilan, o que ancora você dentro da nave mãe. Nilan. Percebendo como a nave, ela cria a estrutura que você precisa para integrar essas altas frequências da luz do seu ser, através do seu sistema. Eshata I. E agora, como um grupo, todos nós somos movidos para baixo, pelos dragões celestiais, descendo completamente e ancorando no nosso círculo físico, ancorando no seu lugar onde você está sentado, onde você está sentada, trazendo essa qualidade da luz. Sheia Ho. E a partir desse lugar, ancorando através das suas raízes, aquilo que você decide para você. O seu novo lugar. O caminho que você escolhe para você agora. Nessa nova terra. Eshata I. E permitindo que através do seu coração, essa luz que você ancorou vá descendo para suas raízes e ancore para dentro da terra. Percebendo como suas raízes formam como uma mandala, um grid, uma geometria sagrada, que ancora através da rede cristalina planetária. E conforme todos nós fazemos isso, uma geometria sagrada de luz única ancora através de Gaia. E essa luz celestial ancora no centro da Terra, tomando uma respiração e soltando. O centro da Terra se acende como um coração de cristal. Raios dessa luz divina ativando todos os cristais da Terra, acendendo e abrindo os códigos da luz que estão prontos para esse momento.
Sheyaho, como uma grande onda de luz, abrindo as novas linhas do tempo a partir dessa irradiação de luz da nova Terra. E aí, com a sua intenção, você dá como se fosse energeticamente o primeiro passo nessa nova linha que se abre para você. Uma linha desenhada pelo seu eu superior, para que você ancore a sua missão através do seu coração aqui na Terra. Sheyaho, Ekeon, como um tecelão. Dessa nova linha. Eshata I. E ancorando completamente para baixo no seu lugar, percebendo que quando você dá esse primeiro passo, essa linha se ativa, ilumina de alguma forma, abrindo um novo caminho para você, um caminho coerente e alinhado com o seu eu superior. Que assim seja. Eshata I. Shinareya Terra Cheia. Ekeon, Ekeon, Ekeon. Eshata I. Yanareya Keon, Ekeon, Ekeon. Permitindo que essa energia ancore para baixo no seu lugar e através de você. Tomando uma respiração consciente. Ancorando para baixo no seu lugar. Percebendo como o seu corpo está diferente, como você está diferente, quase como se as suas células acenderam. Como o seu campo energético está diferente. Como a sua estrutura está diferente. Simplesmente reconhecendo e ancorando essa nova qualidade da luz no seu lugar. Que assim seja. Eu quero abrir o círculo para palavras de ancoramento e integração. Pode escrever no chat ou pode abrir o microfone e falar. Amor. Gratidão. Expansão. Expansão. Amor. Alinhamento. Eu sou Luz. amor, luz e alegria. Gratidão. Expansão. Consciência, Alinhamento. Gratidão. Alinhamento. luz e alegria. Gratidão, Paz, sabedoria, Alinhamento. amor, Geração. Piedade. ação, Gratidão. Alegria, Alinhamento. saúde, Manifestação. paz, clareza mental, Clareza. alegria. Expansão. Integração, Gratidão. Alinhamento. Integração. Amor. renascimento, Relaxamento. conexão com o eu superior, Amor. Expansão. Renascimento. integração, Lembrança. Integração. Conexão, céu e memória, evolução, respeito, resolução. conexão, Que assim seja. magnetização, Que assim seja. Para cada um de vocês, eu pedi para agora quem quiser falar para ancorar no chat, por favor. Eu quero encerrar esse encontro agradecendo a presença, o amor, o suporte dos seres de luz, dos anjos, dos mestres, dos pleiadianos. Quero honrar o nome de Christine Day e tudo que ela é e tudo que ela trouxe para que hoje esse trabalho pudesse acontecer. Eu quero honrar cada um de vocês por tudo que vocês são, por terem escolhido estar aqui. Eu não poderia fazer isso sozinha. É uma honra estar aqui nesse servir, cumprindo minha missão com vocês. Muito obrigada. E eu quero que vocês saibam que o que a gente fez hoje aqui foi grande, foi uma mudança energética enorme na grade planetária. A gente ancorou uma qualidade de sétima dimensão,
de uma geometria de luz muito sagrada, em alinhamento com um plano de Metatron. Então, foi ele que ancorou esse processo hoje. E todos nós juntos, com o nosso pré-acordo de que faríamos isso aqui, fizemos isso hoje. Então, saiba que você é honrado e celebrado por toda a Confederação Galáctica, o Comando Estelar, por estarem aqui, porque nós somos a Confederação Galáctica em solo e estamos fazendo a nossa missão aqui, cumprindo e ancorando, porque também sem pessoas em solo essa missão não se completa. E é o que é a verdade do que nós somos. Então eu quero reconhecer isso e honrar e celebrar o nosso reencontro aqui nessa jornada e em tantas espirais de tempo. E para quem sente o chamado do Círculo Pleiadiano, só posso dizer que é uma jornada muito linda, que o que a gente faz aqui é um pedacinho muito, muito pequeno do que dentro do círculo acontece. É muito maior, é muito mais profundo. Então, se você sente o chamado, vai ser uma honra estarmos juntos em círculo. E obrigada, meus amores, é uma honra estar com vocês. Nos vemos em breve. Eu vou mandar lá no grupo agora do Portal Pleiadiano já o link com todas as informações. Se você tiver alguma dúvida, claro, pode sempre nos chamar no privado. Gratidão, gente. Obrigada. Boa noite. Que assim seja.